Bom dia a todos. Gostaria inicialmente assim pedir a confirmação de vocês, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se vocês estão assistindo, vendo o slide. Se alguém puder colocar aqui no chat um ok, que está tudo certo. Estão todos assistindo? Ok. Muito bom, muito bom. Então, sejam bem-vindos nessa manhã. Eu estou em Florianópolis, Santa Catarina, com um sol maravilhoso. Eu espero que todos vocês, aonde vocês estiverem, também seja um dia bem iluminado para nós estudarmos juntos. Né? Bom, primeiro eu queria agradecer à SBGC por esse convite. É sempre uma honra contribuir para o crescimento dessa sociedade e desse grupo que estuda e pensa a gestão do conhecimento. Né? Eu espero contribuir realmente para que cada um de vocês consiga produzir mais, com mais qualidade, artigos técnicos e científicos. O que eu gostaria nessa palestra, pelo menos deixar trabalhando, deixar contribuir com vocês em dois conhecimentos assim específicos. Um são os tipos de revisão que existem e são nomeados pela literatura científica, e o segundo são os passos dessa busca sistemática que hoje nós exigimos para que os resultados da pesquisa tenham qualidade. Então, resumidamente, são esses dois itens que nós vamos trabalhar aqui. Eu sou um pouco prolixa, vou tentar o máximo, porque eu gosto de explicar as coisas em detalhes para que realmente vocês consigam transferir para a prática da sua redação, para a prática da sua busca sistemática a passos de qualidade, mas eu vou ser o mais objetivo possível. Eu montei vários slides que depois vão ficar disponíveis para vocês. Então, nos slides vão ter detalhes, vão ter textos maiores para que vocês possam pesquisar depois. Só que agora, na apresentação, eu queria deixar claro que eu não vou ler, aprofundar cada um daqueles itens, mas sim vai ser um diálogo entre nós, né? Eu vou tentar apresentar para vocês os passos mesmo, uma coisa de mais qualidade mais rápida. Porém, os slides vão estar mais detalhados para depois servir como manual para vocês ou servir como apoio aí de trabalho. Também eu gostaria de chamar a atenção para que o que eu vou apresentar aqui não necessariamente é consenso na literatura. O que isso significa? Significa que vocês vão buscar, vão poder buscar e vão encontrar outros autores que pensam um pouquinho diferente dessa tipografia, né? Desses tipos, vamos lá, essa tipificação das revisões de literatura que eu vou aqui apresentar. Não existe certo e errado, existe um material de confiança ou não confiança do próprio pesquisador. Então, o que eu vou apresentar aqui não necessariamente é, é o totalmente correto na visão de todos os pesquisadores, visto que, principalmente, revisão da literatura, vocês têm que fazer, vou explicar assim, vocês têm que realizar uma revisão da literatura que tem que conquistar a confiança dos seus pares. A gestão do conhecimento, ela é interdisciplinar, então é um pouquinho mais difícil. Quando você vai fazer uma revisão da literatura na saúde, na enfermagem, né? Na medicina, na psicologia, na pedagogia, você vai escolher os autores e cumprir os passos exigidos pelaquela sua disciplina, né? Pelos pares daquela área. Nós aqui somos interdisciplinares, então fica um pouquinho mais confuso e existem discussões epistemológicas entre os próprios professores, entre os próprios pesquisadores. Então, eu vou explicar aqui, tentar mostrar uma visão geral, que para mim é o que faz sentido,
é como eu trabalho junto aos meus orientandos, junto aos meus pares, agora que pode haver outras explicações, e, por favor, o que importa é vocês escreverem de maneira, vocês vão ver, planejada, sistemática e explicitada. Essas são as 3 grandes orientações, que seja que paradigma for, que seja que epistemologia for, que seja que disciplina for, esses 3 processos têm que ser respeitados quando a gente fala em revisão da literatura, para que cada um dos trabalhos de vocês seja respeitado nos seus resultados. Tá? Uma outra atenção que vale a pena chamar desde o início, que eu sou muito perguntada, questionada sobre isso, aonde nós colocamos esses resultados. Tá, eu vou fazer minha revisão da literatura, onde que eu coloco esses resultados? Então, nós também vamos ver isso nessa palestra, vão ter tipos de revisão que você vai colocar os resultados logo na introdução, onde você vai buscar a problematização, a contextualização, e identificar as lacunas do conhecimento. Vão ter partes dessa revisão, dos resultados dessa revisão, que vão fundamentar, te ajudar a fundamentar a sua fundamentação teórica, né? A sua parte de revisão mesmo. Vão ter etapas, ou seja, o passo a passo que você cumpriu, como você cumpriu, isso você vai incluir na etapa ali de procedimentos tecnológicos, procedimentos metodológicos, e, por fim, vão ter etapas que você vai colocar lá nos seus resultados. Então, vamos começar a nossa palestra. Espero que eu colabore com vocês o suficiente para que melhore a apresentação. Tá bom? Quem eu sou Patrícia de Sá Freire, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do grupo de pesquisa ENGIM, que é Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento e da Aprendizagem. Faço parte, sou professora e pesquisadora do programa de pós-graduação Engenharia e Gestão do Conhecimento, que hoje é nível 6 na CAPES. Muito orgulho de pertencer a esse grupo maravilhoso de professores. Então, vocês, por favor, vão me dizendo se há algum problema aí de conexão e tudo mais, tá? Estão perguntando se tem som. Sim, temos som. Eu espero, como tem outros dizendo que tem som, então esses problemas tecnológicos eu vou deixar com a própria SBGC para tentar orientar vocês, enquanto eu sigo aqui com a palestra, tá bom? Agora, quando a maioria aqui, quando vários começarem a dizer que está com defeito na transmissão, aí eu conecto de novo a internet, aí nós vamos ver a solução que vai dar, tá bom? Então, bom dia a todos. Vamos, então, tratar desse tema, que é básico para conquistar a confiança no resultado dos nossos trabalhos e nós qualificarmos para produção, publicações de qualidade. Nós temos eu vou mudando aqui os slides, eu espero que eles vão mudando aí com vocês, qualquer coisa também me avisem, ok? Então, a primeira coisa que nós temos, assim, uma visão geral do que nós vamos falar hoje, que tem vários jeitos, vários tipos de revisão. Nós temos uma revisão narrativa e temos uma revisão sistemática. Essa revisão narrativa, ela é aquela revisão que a gente faz, que a gente brinca assim, é uma busca dirigida ao tema, é uma busca dirigida ao autor, é aquela que a gente brinca, vamos googar, né? Vamos lá no Google acadêmico, é aquela aproximação do pesquisador com o tema, né, que ele resolveu trabalhar. Para ele poder delimitar um pouquinho mais esse tema, ele ter uma visão geral do que está acontecendo sobre aquele tema. Então, isso nós chamamos de revisão narrativa. E ela nos ajuda nisso, no contexto, na problematização, a definir um pouquinho as nossas questões e objetivos. Depois dessa revisão narrativa, nós vamos, sim, fazermos uma coleta sistemática, ela tem que ser planejada, explicitada, sistematizada. Depois dessa coleta, aí nós tomamos a decisão, na verdade, até antes dessa coleta, um pouquinho, quando você já define seu objetivo, sua questão, você já tem que ter definido que tipo de revisão você vai fazer e vocês vão ver por quê. Mas, enfim,
feita essa coleta, aí sim você entra na fase de revisão, né, na fase de análise, de síntese dos resultados dessa revisão, que podem ser de vários tipos. Então, nós temos a revisão descritiva. Aqui nós vamos tratar mais dessas quatro. A descritiva, a integrativa, a bibliométrica e a meta-análise. Esse é o momento que a gente integra todos os resultados dos estudos teóricos e ou empíricos. Vocês vão ver que algumas delas exigem que sejam só artigos de tratamento empírico, né, de levantamento de dados empíricos. E aí sim, quando você finaliza essa síntese desses dados, você consegue construir um estado da arte do tema, que também nós vamos ver o que é. Então, esse é o ciclo que nós vamos aprender a fazer hoje, ok? Eu não sei se aprender, mas enfim, que nós vamos discutir hoje. Mas começando para quê? Né? Por que realizar essa revisão? Então, nós temos 3 grandes motivos. Primeiro, definir a nossa própria pesquisa, que vai nos ajudar a contextualizar e problematizar, né? Quais são, o que é importante saber, quais são essas respostas que nós estamos procurando. Saber elaborar a pergunta certa é muito mais importante do que buscar a resposta. Então, que pergunta é essa que nós vamos fazer? Isso é a definição da nossa pesquisa. O próprio levantamento da literatura, encontrar a lacuna do conhecimento. Então, a revisão da literatura ela nos ajuda a organizar, a resumir, a analisar as principais obras encontradas, ok? Ela nos ajuda a identificar essa lacuna do tema. Nós vamos olhar para trás e identificar toda a história do que já foi estudado sobre o meu tema, e aí eu consegui categorizar por objetivos, por resultados, e identificar o seguinte: está todo mundo indo para um determinado paradigma, para uma determinada dimensão de análise, utilizando uma determinada metodologia, fechou apenas um tema, então nós precisamos. Aí você consegue encontrar, eu posso pesquisar aquele tema por aquele a outra dimensão, outro objetivo, outra metodologia. Por fim, a revisão ela também serve, e ela principalmente serve, para analisar essa literatura coletada. Então, ela nos ajuda a montar esse estado da arte, como foi dito anteriormente, criar essa visão histórica do tema, identificar a existência de uma resposta consensada pelos pares ou não, o que nós chamamos identificar as escolas, né, paradigmáticas, os paradigmas dominantes e os ascendentes sobre um tema. Mas o que é essa literatura, né? Interessante entender que quando nós estamos falando de revisão, nós estamos falando revisão da literatura e ela é vista, ela pode ser tanto referência bibliográfica ou referência documental. A bibliográfica é o que a gente chama de científica, que são os livros, os artigos de periódicos científicos, as teses, dissertações, os artigos apresentados em congresso. Agora, as referências documentais são todos os registros históricos, as leis, né, os documentos legais e organizacionais, os relatórios governamentais, os artigos de jornais disponíveis também na web, e aí tem que cumprir a ABNT ou a APA para como referenciar tudo isso. O que importa para nós é o que é essa revisão. Então, nós vamos buscar em documentos, em bibliografia, o que realmente forma esse corpo de conhecimento sobre o que nós estamos buscando. Então, literalmente, a revisão da literatura é um processo de busca, de análise e de descrição, ou seja, síntese e descrição de um corpo de conhecimento que está na literatura, seja documental ou científica, né, bibliográfica, em busca de resposta a uma pergunta específica. Então, aqui ela já nos dá algumas dicas, essa definição, de que tudo começa na definição de uma pergunta, certo? Que pergunta é essa, como eu falei, mais importante do que achar a resposta é definir essa pergunta. Bom,
Quanto às revisões da literatura, existem várias na ciência. Várias. Se vocês buscarem na própria web, se vocês colocarem ali tipos de revisão de literatura, vocês vão encontrar vários nomes. Então, como eu disse antes, dependendo da área, dependendo da disciplina, cada uma trabalha a que lhe dá mais confiança e aceitação pelos pares. Então, nós temos a revisão integrativa, a metassíntese, a revisão tradicional, síntese de evidências qualitativas, metassíntese qualitativa, meta-análise, revisão sistemática, revisão narrativa, síntese criteriosa, meta-sumarização, entre outros, tantos outros, muitos outros, ok? Dependendo da área, vão dar um nome e vai ter pequenas diferenças do processo de se realizar uma revisão sistemática ou uma revisão da literatura. Né? Onde aqui nós vamos trabalhar dois tipos. A revisão narrativa e a revisão sistemática. E essa revisão sistemática com alguns tipos de síntese e alguns tipos de análise. Então, aqui, como eu falei, eu não vou ler todos, mas aqui tem alguns nomes, alguns autores relacionados a alguns tipos de revisão. O que é importante quando vocês tomarem a decisão de qual revisão vocês vão fazer, buscarem um autor que suporte essa decisão, ok? Não é no seu achismo. O que nós temos que entender também, e aí eu coloco atenção, os fundamentos que diferenciam todas elas, né, entre elas, que fazem essa diferenciação, é o tipo de questão, é a fonte que vai ser buscada, né, que vai servir para busca, é o processo de seleção e avaliação desses dados coletados, é como é feita a síntese do procedimento produzido, né, do conhecimento produzido, e os efeitos que esse conhecimento vai produzir para o pesquisador, seja ele prático, seja ele teórico, enfim, conceitual, empírico, que efeito ele vai ter. Então, mas principalmente aqui nós vamos nos preocupar com essas diferenças da síntese do conhecimento, e por isso que nós escolhemos a narrativa sistemática e 4 tipos da sistemática para nós podermos trabalhar. Resumidamente, entender é o seguinte: o que é uma revisão da literatura? Existe uma literatura dispersa, e hoje cada vez mais diversa, né? Mais diversa. Se você entra na web, o que mais existe são dados, bancos de dados, o que isso é recente, de 10 anos para cá. Então, essa literatura dispersa, como eu vou encontrar exatamente a literatura que me interessa, contra ou a favor o que eu penso, porque também nós não podemos ter o nosso viés de pesquisadores, eu vou buscar apenas a literatura que concorda com o que eu quero falar. Né? Eu tenho que formar, compreender essas escolas da literatura científica e da literatura de cases, né? A literatura documental, ou seja, o que está sendo falado, quais são as conclusões, quais são os paradigmas que existem a favor do que eu inicialmente penso, as minhas hipóteses, meus interesses, meus paradigmas, e o que é contra. Né? O que existe ali para eu, como pesquisador, depois tomar a decisão? Esse estudo vai se basear na escola tal, vai estudar o fenômeno a partir da escola tal. Então, você tem que mostrar primeiro o que existe, para depois você poder, enquanto pesquisador, tomar a decisão qual que vai basear o seu trabalho. Então, essa literatura está toda dispersa, e o que é revisão da literatura é exatamente isso, você organizar essa literatura, coletar, organizar, compreendê-la. Tá? Então, você tem que compreender esse material para, assim, tomar sua decisão. Esse é um desenho, né, do professor, e eu utilizo adaptando ele, porque ele nos mostra bem essa construção da base teórica. É uma coleta de dados de diversos lugares, onde você vai trabalhando filtros. Cada uma dessas telinhas
são filtros que a nossa própria mente faz, automaticamente. Ao você colocar um termo na internet, vão vir tantos artigos ali, 5.000, 2.000, 1.000.000, né? Se você entra na base de dados Scopus, se você entra na Web of Science, se você... quantas bases existem, e você, ao colocar seu termo de busca, vai ver diversos artigos. A sua própria mente, ela já vai filtrando a ler aquilo ali, né? Ela vai diminuindo, ela vai excluindo aqueles verdinhos que estão caindo ali, eles estão sendo excluídos pelo filtro da sua mente. Esse eu não quero, até você chegar num suporte teórico que você vai ter, né, em poucos artigos lá no final, onde você diz assim, esses sim têm a ver com o meu tema. Esses sim vão me ajudar a responder minha questão de pesquisa. Aí esses eu vou ler, sintetizar, analisar, classificar, vão me ajudar na minha argumentação. Ok, isso a nossa mente faz tranquilamente. Então, aqui vocês já vão perceber a diferença entre a narrativa e a sistemática. A narrativa, eu deixo implícito no meu processo de busca, no meu processo de seleção da literatura, esse processo aí de filtro. Isso eu deixo fazer e eu só vou trazer para o meu artigo aquele final ali, o meu suporte teórico. A revisão sistemática, a busca sistemática de artigos da literatura é exatamente a explicitação disso tudo que vocês estão vendo aqui. Então, antes de você ir a campo, antes de você entrar nos bancos de dados, você vai planejar tudo. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, você vai planejar cada uma dessas ações, você vai explicitar, como eu digo, fotografar cada um dos seus passos, né? E vai, na verdade, relatar isso de uma maneira organizada, planejada e explicitada. Eu estou clicando no botãozinho aqui errado. Então, como eu falei, existem esses dois tipos, então, a revisão da literatura como a narrativa e como a sistemática. O que muda a categoria, a categorização, né? Elas são categorizadas pelo método de elaboração. Como eu falei, a narrativa ela é mais intuitiva, ela é a nossa mente trabalhando e selecionando intuitivamente, e a sistemática ela é totalmente planejada e explicitada, e o processo ele é sistematizado. Ele segue um sistema determinado por alguns manuais e pelo próprio método escolhido. Então, esse momento do levantamento bibliográfico, da revisão bibliográfica e da criação do estado da arte, você pode ter várias maneiras de fazer. Tá? Nós aqui vamos tratar dessa maneira intuitiva ou sistematizada. A diferença entre elas, como eu estava, a própria fonte, né? A sistemática, você planeja exatamente em que fonte você vai buscar seus artigos, sua bibliografia, e ela é explicitada. O processo de seleção, ela inclui na sistemática um processo de inclusão e exclusão. Que critérios são esses que você vai utilizar para aceitar ou não aceitar um artigo em sua revisão? Na sistemática, ela é explicitada. Antes, ela é planejada. Antes mesmo de você começar, você vai explicitar ali quais são os critérios que você vai utilizar para inclusão e exclusão. A narrativa, não. A narrativa ele vai surgindo quando você vai lendo o artigo. Né? A avaliação na narrativa ela é totalmente variável. Conforme vai ali no artigo, você escolhe, exclui, inclui. A sistemática, como eu disse, ela é criteriosa e, mais importante, ela pode ser reproduzida. E para ela ser reproduzida por outro pesquisador que está lendo o seu artigo, ela tem que ser explicitada no seu artigo. Né? A síntese narrativa ela é sempre qualitativa, a síntese sistemática ela pode ser qualitativa ou quantitativa, vocês vão ver. Portanto, é que eles aqui colocam que quando tem a síntese quantitativa dessa revisão sistemática, ela, quando é tratada, mas a gente vai ver mais lá na frente, tratada com base estatística, a gente chama de meta-análise, mas nós vamos ver essa diferença. E a inferência,
às vezes é baseada em resultados de pesquisa clínica, isso aqui é porque é muito ligado à medicina, tá? A origem de todos esses estudos é da área de saúde. E a revisão sistemática é frequentemente baseada em resultados empíricos, né? É mais assim, vamos substituir um pouquinho. Vamos entender, então, essa narrativa que ela é intuitiva, como nós dissemos. Então, ela é intuitiva, o tema é aberto, é uma pesquisa extremamente exploratória, simples, né? Ela é intuitiva, como eu disse, sujeita à subjetividade dos autores, ela não exige o protocolo desse planejamento antes da execução, dificilmente parte de uma questão de pesquisa, parte do tema, um título. E aí vocês vão buscar no Google, em algum banco de dados, artigos bem citados, assim, que te ajudem a definir aquilo ali. Não há, então, esse planejamento prévio, não há uma seleção de bancos de dados específicos, a busca é totalmente livre em diversas e não planejadas bases de dados, porque realmente se eu comecei numa base de dados, eu já encontrei o que eu queria, eu não preciso ir para outra. Na narrativa, você só vai mudando de base de dados se na primeira você não encontrou. A busca não precisa escutar a fonte de informação, como eu acabei de dizer, a primeira base já deu conta, está suficiente. A seleção do artigo, como é intuitiva, ela é chamada de arbitrária pelo próprio viés do pesquisador, e por isso ela não é muito confiável para basear o resultado da sua pesquisa. Ela nos ajuda, na verdade, a desenvolver o tema, a discutir o tema, né? Ela nos ajuda a construir uma introdução, mostrando a contextualização, mostrando a problematização daquele tema. Nos ajuda, inclusive, a dar um primeiro desenho da nossa questão de pesquisa e dos nossos objetivos. Mas é a revisão sistemática que vai nos dar a segurança daquela lacuna de conhecimento. Então, como ela não utiliza nem métodos explícitos, nem sistematizados, o que acontece? Ela não é nem reprodutível. Um outro pesquisador, lendo a sua pesquisa, ele não vai poder conferir se aquilo é certo ou errado. Já a sistemática, ela é o oposto. Ela tem uma análise retrospectiva, ela olha para trás e vai identificar o que aconteceu em relação aos estudos, né? Que estudos já tiveram, que conclusões chegaram sobre o tema que eu estou estudando, sobre uma questão específica que eu estou estudando. Então, ela é uma revisão planejada, explicitada e sistematizada. Ela é metódica e passível de reprodução, porque nos meus procedimentos metodológicos eu vou estar em artigo resumido, né? Quando vocês forem fazer um trabalho maior, ele é mais detalhado, até com apêndice e tal. No artigo ele é resumido, mas vocês têm que mostrar o quanto ela foi planejada, explicitada e sistematizada. Ele tem um foco numa recuperação, seleção e análise crítica de toda a literatura existente sobre o tema, por isso que a gente busca a exaustão, né? Quando você já começa a buscar autores que estão falando dos mesmos autores que você já tem. Então, você já tem um quadro completo, né, com o que a gente chama estado da arte. Então, ela tem um objetivo, a sistemática, de elaborar esse estado da arte. Né? Ela tem o objetivo de levantar, reunir, avaliar criticamente. Avaliar criticamente é aplicar os seus critérios de inclusão e exclusão que você planejou. Então, não é mais intuitivo. Você, antes de a campo levantar os dados, você vai planejar. Que artigos me valem? Que metodologia eu vou aceitar? Eu só vou aceitar artigos que eu tenho acesso completo, eu não vou aceitar, eu vou aceitar com metodologia qualitativa, eu vou aceitar artigos teóricos, não só empíricos. Então, isso também vai definir os tipos de sistemática que você vai utilizar, tá bom? Que nós vamos ver daqui a pouco. Ela também tem o objetivo, então, de sintetizar, né, esses resultados de diversos estudos primários, ou seja, estudos de aqui especificamente para os estudos de meta-análise,
e revisão sistemática da literatura, que a gente chama de RSL, esses exigem que sejam primários, né? E responder uma pergunta claramente formulada. Vale entender que os estudos primários, os estudos realizados por outros autores, eles são publicados, e essa revisão sistemática, de uma maneira planejada e explicitada, ela vai coletar esses estudos realizados por outros, vai ali, aí chega no funilzinho, né? Então, ele vai analisar, sintetizar aqueles estudos para identificar algum padrão entre aqueles estudos que possam nos ajudar a concluir. Também, se não encontrar padrão, você pode discutir as diferenças, pode discutir a complementariedade e por aí vai. Mas esse entender que uma revisão sistemática da literatura é, na verdade, um estudo de pesquisa, de estudos secundários, né? Os dados não são seus, os dados são de outros que você está buscando para analisar. O foco, quando nós temos o foco na construção do estado da arte, é interessante perceber que as pesquisas que resultam no estado da arte, né? Porque todo mundo pergunta assim, o que é esse termo? Principalmente quem é novo na ciência, fala, o que é esse termo? Esse termo, ele tem, na verdade, é a finalidade central, a compreensão da evolução. Quando eu digo assim, olha para trás e vê o que construiu, o que a ciência estudou antes de você escrever aquele seu artigo, antes daquela sua pesquisa, o que aconteceu? E não é o que aconteceu tendencioso, não é o que aconteceu que me dá suporte para o que eu vou falar. Não, esse cenário da ciência sobre o tema, das discussões sobre o tema pós e contra, isso a gente chama estado da arte. Tá? Então, faz-se necessário então, construir esse diálogo subjetivo, ou muitas vezes objetivo, quanto é quantitativo, entre os autores ou os seus resultados. Isso é a construção do estado da arte. Então, vai servir para nós, pesquisadores, como uma referência. Referência, no mínimo, para justificar a lacuna do conhecimento. Quem está fazendo tese, quem está escrevendo sua dissertação, e principalmente a tese, que precisa de identificar o ineditismo, a originalidade da discussão, não pode se abster de fazer uma revisão sistemática da literatura, porque é ali, né, a criação desse estado da arte que vai dizer, opa, o meu estudo é original. Então, o objetivo da pesquisa de revisão sistemática é acompanhar esse curso científico de um período específico, chegando a descobrir a lacuna, desculpa, e direcionamentos viáveis, né, para responder à questão de pesquisa. Tenha aqui, eu gosto muito dessa explicação do que é uma revisão sistemática, né? Resume bastante o que nós estudamos. Então, é identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca, avaliar a qualidade e validade desses estudos e, assim, como sua aplicabilidade para o seu objetivo. Então, é isso que é uma revisão sistemática. E ela pode ser sintetizada, analisada, a partir de, como nós vimos lá atrás, a partir de vários tipos. Né? Nesse nosso estudo, o EGC usa mais esses 4. Nossos orientandos, né? Os meus orientandos, eu oriento mais nesses quatro tipos de análise. Existem outros, e cada um, por favor, sigam estudando e identifique a que você mais gosta, né? O que é mais fácil para você trabalhar, o que você se sente confortável e o que os seus pares têm confiança no resultado. Então, a sistemática ela tem 4 tipos: a descritiva, a integrativa, a bibliométrica e a meta-análise. Por que essas 4 são consideradas sistemáticas? Porque as 4 exigem
antes da síntese, antes delas mergulharem na síntese dos artigos coletados, da publicação coletada, elas exigem que seja realizada uma busca sistemática. Então, por isso que elas são consideradas sistemáticas. Tá? A descritiva é a qualitativa, ela é uma análise qualitativa sobre esses artigos. A integrativa, vocês vão ver, ela é muito mais ampla de todas elas, ela aceita multivariadas metodologias para estudo. A bibliométrica, a bibliométrica ela nos dá, eu gosto muito dela, eu inicio todos os nossos trabalhos com uma análise bibliométrica, porque ela nos ajuda a ter uma visão geral sobre o tema, de uma maneira bem quantitativa mesmo, né? De quantidade de artigos, identificar o primeiro autor, aquela coisa que os autores mais citados, então vocês vão ver um pouquinho isso comigo. E a meta-análise é totalmente ela só aceita artigos com a base empírica, que foram feitos de maneira empírica, né, os dados empíricos, e ela é o mergulho nesses artigos, nessas publicações, para estatisticamente analisar aqueles dados. Então, ela é puramente quantitativa. Então, esse olhar da revisão sistemática é o resultado de um estudo único. Aliás, desculpa. Essa é uma frase que eu uso muito e repito, que os resultados de um estudo único não são conclusivos. Então, quando você vai fazer, mas eu não posso fazer um estudo de caso de um, lógico que pode. Óbvio, e são artigos importantíssimos na área da gestão, na área da administração. Você identificar uma teoria, identificar um modelo e um método, e aplicar esse modelo, ou verificar esse modelo, validar esse modelo em um estudo de caso. Você está verificando se aquela teoria, como ela funciona na prática. Então, isso é importantíssimo. Só que isso não cria padrão, ela não pode ser conclusivo para replicação em outras situações. Então, esse estudo único, a gente chama de um estudo qualitativo, e ele é único, ele não pode replicar. Daí a importância da revisão sistemática, ela exigir que você não tome conclusões em cima de um autor só. Pelo contrário, você tem que buscar o máximo de autores. Quando vem assim, prof, 6 autores, tá bom? Depende para quê, querido? Você está escolhendo 2, 3 autores essenciais para aquele tema, e você vai criar um artigo provocando diálogo entre as teorias de todos eles. Nossa, é um artigo profundo, né? Ele é extremamente forte. Agora, daí você concluir para aplicação em outras realidades é mais forte. Então, aqui, como o PDC fala, a aplicação das estratégias científicas que limitam o viés de seleção e avaliam com espírito científico os artigos e sintetizam todos os estudos relevantes em tópicos específicos. Então, coletar o máximo de artigos sobre aquele tema. Inibe os nossos viés, né, o nosso viés de pesquisador, as nossas crenças de pesquisador, porque nós vamos categorizar aqueles artigos e deles identificar os itens relevantes e por aí vai. Tá? Então, uma revisão sistemática, ela tem um método a ser seguido, que é o requerimento de uma pergunta clara, é a definição de uma estratégia de busca, é o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, é uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada, porque na hora que você aplica seus critérios de inclusão e exclusão, você está selecionando ali explicitamente o que vale, o que não vale, o que é pertinente ou não pertinente para o seu trabalho. Como é que você desenvolve? O passo a passo de uma revisão sistemática, que nós vamos voltar lá na frente um pouquinho, cada uma delas. Mas, em grande modo, assim, em grandes temas, o processo começa com você caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade dele, identificar conceitos importantes, comparar as análises apresentadas e concluir sobre o que a literatura informa em relação a determinada intervenção, apontando ainda problemas, questões,
a lacuna do conhecimento que não está sendo trabalhada pela literatura. Tá? Então, depois que você faz essa busca, você vai desenvolver, categorizando esse projeto, que eu acho que vai ter um webinar só sobre essa parte do processo de desenvolvimento. Vamos... Desculpa se eu estava lendo aqui para ver se tem alguma pergunta, porque aí eu tenho que parar aqui. A sistemática, então, nós vamos ver agora esses quatro tipos que nós escolhemos para trabalhar hoje, ok? A descritiva, a integrativa, a bibliométrica e a meta-análise. Entendendo um pouquinho a descritiva, ela é aquela que eu falei, ela tem uma revisão, uma análise mais qualitativa dos dados, ela combina qualitativamente os resultados das questões, dos resultados dos artigos levantados. Ela não trata, então, se ela é qualitativa, ela não trata quantitativamente os dados, ou seja, ela não utiliza a estatística para compreender e integrar os dados da pesquisa, ela usa a descrição. Ela vai descrever os resultados, promovendo esse diálogo entre os autores, entre os seus objetivos, entre os seus resultados. Ela vai buscar compreender de uma maneira qualitativamente, então ela vai compreender o que os autores estão falando, como esse diálogo acontece entre eles, né? Tentando ali identificar as escolas e seus paradigmas, né? Ele apresenta de forma totalmente narrativa, né? Estabelecendo relações contextuais, um conjunto de variáveis, de qualquer maneira vai ter que categorizar, a busca sistemática ela foi colocada, ela foi realizada e foi respeitada. Ela foi totalmente explicitada. E agora, como você vai fazer a análise daqueles dados, aquelas categorias, aí sim vem de uma maneira descritiva. Aqui eu trouxe duas citações que eu gosto muito para explicar a descritiva, né? Ela fornece o estado da arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, novos métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase. Por isso ela é muito utilizada para identificar, não é nem para identificar, mas é para justificar a sua escolha do tema, ela serve muito bem, tá? Ela te ajuda também na construção da sua fundamentação teórica. Ela permite estabelecer relações com produções anteriores, fazendo aquela linha do tempo, né? Identificando temáticas recorrentes, apoiando novas perspectivas, consolidando uma área de conhecimento e constituindo-se orientações de práticas para a definição dos parâmetros que vão ser utilizados em outra pesquisa, em pesquisas quantitativas. Então, até aqui esse Elias Paulo, o que ele fala aqui serve até como temas ou como objetivos de artigos, tá? Você identificar temáticas recorrentes sobre o tema tal, identificar ou mapear as perspectivas de análise sobre o tema tal. Né? Então, esses são objetivos que vocês podem utilizar em produção de artigos a partir do resultado de uma análise descritiva. A integrativa. Bom, a integrativa ela é a mais ampla de todas as sistemáticas. Por quê? Porque ela proporciona uma compreensão mais ampla do tema de interesse ao permitir a inclusão simultânea, tanto de pesquisa experimental ou quase experimental. Ela permite a combinação dos dados da literatura teórica e empírica, que vocês vão ver que as outras duas que nós falaremos, que é a RSL, a bibliométrica e a meta-análise, essas duas modelos de análise, eles não permitem, tem que ser dado totalmente experiencial e empíricos, né? Ela aqui também ela permite a combinação desses dados da literatura teórica e empírica e integrar as pesquisas qualitativas e quantitativas, então, certo? Ela surgiu como uma alternativa à meta-análise, né? Mas ela mantém o rigor metodológico. Ou seja, é importante fazer a busca sistemática. Os primeiros passos de busca sistemática têm que ser cumpridos.
Aí sim, a forma como vai analisar é que muda um pouquinho. Ah, peraí, passou aqui. Então, ela permite a combinação de pesquisa empírica e teórica, como eu falei antes, e direcionadas a. Olha, mais objetivos que vocês podem utilizar para solução de artigos, né? Então, por exemplo, definir conceitos. Quando vocês querem definir um construto, um conceito de um termo, estudar se ele é um construto, se ele já tem uma definição ah, ah, consolidada, consensada na literatura científica, é a integrativa que nós utilizamos. Identificação da lacuna do conhecimento, lógico, porque ela é muito mais ampla, então ela te permite ter mais segurança nas suas conclusões sobre essas lacunas do conhecimento. A revisão teórica, ela ajuda fortemente a olhar para trás e ver tudo que está acontecendo na teoria, e a análise metodológica desses estudos, porque se eu desde o início já excluir os estudos teóricos, fico só com os estudos empíricos, como é que nós vamos concluir sobre as teorias? Como é que nós vamos concluir sobre os conceitos? Como é que nós vamos concluir sobre a linha do tempo dos estudos sobre um tópico em particular? Então, por isso que nós utilizamos e valorizamos muito essa pesquisa integrativa. Esse aqui é um quadro que eu criei e eu gosto dele porque ele nos mostra a integrativa, que é assim, o objetivo final. Isso aqui é muito prático, tá, gente? O objetivo não é teórico, esse desenho que eu fiz. Então, esse desenho foi criado a partir do manual da Unesp, que está livre na web, vocês podem acessar com facilidade. E o que esse desenho nos diz assim, olha, quando você faz a integrativa, no final, você tem que criar um quadro completo das literaturas, né, da literatura sobre o seu tema. Você tem que nos mostrar os conceitos, como o conceito está sendo trabalhado, os conceitos correlacionados, as teorias que estão sendo, que apoiam a definição desses conceitos e qual é a lacuna do conhecimento. Pelo menos esses três resultados têm que vir como resultado da sua revisão integrativa. Ah, os três pilares para que você consiga isso é porque a integrativa te permite ter uma variedade de composição da amostra, uma multiplicidade de finalidades e diferentes delineamentos de pesquisas, ok? Que são as metodologias utilizadas. Tem duas características positivas, que ela nos permite aumentar a profundidade e abrangência das conclusões e contribui para um retrato compreensivo do tema. Qual é o risco dessa integrativa que você, enquanto pesquisador, tem que estar sempre atento? Por exatamente você ter vários tipos de pesquisas, de metodologias, de objetivos daquelas literaturas que você está estudando, você pode acabar tendo uma multiplicidade de análise. O risco é muito grande, essa multiplicidade. Como você vai de fazer um diálogo entre uma pesquisa quantitativa e qualitativa, entre uma empírica e uma pesquisa teórica? Então, esse é o risco. E como fazer isso tem que estar explicitado com qualidade, ok? Existe, do professor Cunha, com seus orientandos, esse também está disponível na internet, as etapas da revisão integrativa da literatura. Então, eles nos propõem 6 etapas, passo a passo, só isso aqui já seria uma aula, né? Então, eu não vou abordar cada um desses passos, mas ele segue exatamente falando aqui já da busca, os primeiros passos é toda a busca sistemática, que nós vamos falar lá na frente, e depois ele fala especificamente um pouco do que eu falei agora, que foi inclusive baseado neles também. Então, sobre o como analisar. Tá? Passando um pouco para a bibliométrica, para a análise bibliométrica do resultado de uma busca sistemática, aí a bibliometria que eu disse para vocês é o que eu acho que quando é uma pesquisa muito exploratória, isso fica muito pega pouco, né? Mas é uma pesquisa realmente exploratória, onde quando vocês estão se aproximando do tema, eu aconselho a todos os meus alunos que o primeiro artigo tem que ser
avaliação para análise do tamanho dos estudos sobre o tema, do crescimento, do processo de evolução dos estudos, a distribuição dessa bibliografia num determinado campo, né, na sua visão disciplinar, ou regional, ou por universidades, enfim, é você compreender como aquele tema está sendo estudado no tempo e na atualidade. Por quem ele está sendo estudado? Quando que ele começou? Quem foi o primeiro autor? Quais são os autores mais relevantes sobre aquele tema? Como é o grupo de estudo hoje no mundo, ou os grupos de estudo, que estão realmente aprofundando sobre esse construto e suas relações com outros construtos, com quais construtos. Ou seja, quando você começa a mergulhar no quem são, como, o quanto são, essa é a bibliografia. O como você já vai para a meta-análise, que vai ser o próximo que nós vamos ver. Então, esse método, ele utiliza a ferramenta estatística para avaliar e medir. Tá? Ele percebe padrões de escrita, de publicações, e pela aplicação, ou seja, da análise estatística. Ele mapeia e gera indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento. Interessante perceber assim, saber, né? Que até uns 8 anos atrás, a gente precisava, num grupo de estudo, de um estatístico. E precisávamos fortemente, porque tudo era feito no nosso Excel. A gente exportava dos bancos de dados os resultados das nossas coletas, trazia para o Excel e precisávamos do nosso estatístico para criar as fórmulas. Hoje tem vários avanços. O próprio Excel já nos permite, já nos dá as fórmulas prontas, você só tem que saber escolher qual fórmula. Ou tem um consultor estatístico que diga qual fórmula. Tem os próprios bancos de dados, os maiores bancos de dados, eles já geram os resultados e os gráficos com base nas leis estatísticas que nos ajudam a analisar isso, que nós veremos agora. Bom, antes, um pouquinho de história aqui, né? O termo usado pela primeira vez foi em 1934, depois em 1948, ela realmente começou a ser utilizada pela gestão das informações disponíveis em biblioteca, ou seja, lá em 48, e próximo de 70, em 69, Pritchard formatou o termo bibliometria, que antes, quer dizer, se vocês buscarem artigos anteriores a 69, ainda se usa o termo bibliografia estatística ou bibliotecometria. Por exemplo, isso aqui foi encontrado fazendo uma revisão sistemática, ok? Interessante, então, para os objetivos, quando você for escrever um artigo de bibliometria, né, utilizando análise bibliométrica, você vai ter um desses 5 objetivos. Você pode analisar o impacto de produção científica daquele tema, né, em alguma área. Você pode estudar indicadores de produção científica sobre um tema para apontar a sua originalidade e ineditismo, como eu já falei nas suas teses, e principalmente teses, né? Você pode apontar o desenvolvimento de um campo em uma área do conhecimento, identificando as escolas ali por temas, analisar as tendências de pesquisa. Então, quais são as ondas de interesse? Sabe aquele gráfico onde você aponta as ondas na linha do tempo e você depois aprofunda, faz uma meta-análise aprofundando cada uma das linhas, cada uma das ondas, para explicar que ondas são essas, contextualmente e por quê, né? Depois você vai mapear onde e com que frequência alguns temas ou artigos são publicados ou citados. Há uns 7 anos atrás, uns 8 anos atrás, as revistas, os grandes periódicos nacionais e internacionais começaram a abrir seus sítios na web, né? E começaram a digitalizar seus artigos e disponibilizá-los na web. Então, eles criaram também o seu sistema de busca, e naquele período, enfim, de 10 a 7 anos atrás, eles começaram a incentivar, abriram exatamente revistas específicas sobre análises bibliométricas no seu próprio acervo, para eles poderem entender como era o acervo dele, as escolhas, as tendências daquele próprio acervo, as lacunas de conhecimento que eles ainda não tinham publicado, enfim. Foi bem interessante, um período muito interessante, esse foi um período mundial e foi utilizado muito a bibliometria.
Existem 3 leis da bibliometria que hoje os próprios bancos de dados já utilizam essas leis para nos darem aqueles gráficos todos. Por exemplo, a Scopus, quando ele gera aqueles gráficos, ele utiliza essas leis. Então, tem a lei do quadrado inverso, onde vai te ajudar a medir a produtividade dos autores, a lei da dispersão, que vai te ajudar a produtividade das revistas ou de um assunto, a lei do mínimo esforço, que é o que a gente usa muito, que é a medição da frequência do aparecimento daquelas palavras em vários textos, que nos ajuda, inclusive, aqueles sites gratuitos que você utiliza para fazer a medição, aquela nuvem de termos colorida, né? Também possíveis métricas e indicadores. Alguns colegas estão dizendo aqui, não existe a busca sistemática, revisão sistemática não é sinônimo de meta-análise, com certeza não é, eu não falei isso não, gente. Revisão sistemática não é sinônimo de meta-análise. A meta-análise é parte da matemática da extração de dados, sim, só que nós estamos falando enquanto revisão. Então, vamos seguir aqui um pouquinho, né? Então, falando da bibliometria, essas possíveis métricas e indicadores que você utiliza nessa análise bibliométrica. O total de publicações, o total de citações, relevância, que é diferente, a média do número de citações por período, a média de número de citações por autor, a média de publicações por autor, o total de abordagem de termo específico e tal, o total de utilização de uma determinada metodologia nas publicações, análise do número de autores por publicações e 3 pontinhos, outras métricas que os autores estão propondo. Eu acho que tem alguns profissionais aqui que entraram agora e não ouviram lá eu bem no início. Então, deixa eu só dar um parênteses, desculpa, vou repetir apenas o que eu disse no início, que não existe consenso sobre essas tipificações e que cada um tem a liberdade, com certeza, de buscar os autores que fundamentem suas próprias certezas, né? O importante é que vocês escolham autores que lhe deem confiança nas suas escolhas e que sejam depois respeitados os seus processos de trabalho, tá? Os seus resultados, ok? Existe, sim, autores que fazem bem a divisão. Revisão sistemática da literatura é um tipo, e meta-análise é outro tipo, e integrativa é outro tipo. Os autores que eu trabalho aqui, eles fazem um olhar de revisão sistemática aqui, dividindo exatamente o processo de busca sistemática que tem que ser respeitada por todos esses tipos de revisão. A revisão descritiva, a revisão integrativa, a revisão bibliométrica, a revisão meta-análise, elas devem ser precedidas de um processo de revisão, um processo de busca sistemática, planejada e explicitada. Então, é sobre esse olhar que eu estou fazendo, porque falar para mais de 100 pessoas, como estamos agora nesse momento, pessoas que vêm de diferentes áreas, não estou num curso específico de engenharia, nem de psicologia, nem de administração. Tenho certeza que entre esses 104 que nesse momento estão participando e nos ouvindo, existem vários paradigmas funcionando, vários olhares disciplinares. Então, a nossa aula aqui é totalmente interdisciplinar e bem prática, é para ajudar vocês a realmente realizar. A parte teórica, de significação de tudo isso, eu acho que vocês podem buscar os autores que vão lhes ajudar, ok? Então, nós entrando depois dessa bibliométrica, que é uma pesquisa totalmente quantitativa, nós chegamos na meta-análise, que também utiliza estatística. Tá? Ele é um termo criado lá em 76, por Blas, e que publicou na Educational Research. É uma análise das análises dos autores. Então, é uma síntese, por isso que é meta, é uma síntese das análises realizadas pelos autores que vocês coletaram.
é uma combinação estatística de pelo menos 2 estudos empíricos. Então, a meta-análise, ela exige que sejam estudos empíricos, que são os resultados desses estudos empíricos que serão sintetizados, né? Então, você faz uma combinação estatística de pelo menos 2 resultados de 2 estudos empíricos para produzir uma estimativa única. Tem uma definição de Glass que é muito clara. A análise estatística, a meta-análise é uma análise estatística de uma coleção de resultados de estudos individuais com o objetivo de integrar os resultados. Então, a bibliométrica, você olha os estudos muito assim, como se fosse de longe, para olhar o cenário, tá? Mas depois, para você mergulhar nos resultados daqueles estudos, de como eles fizeram, que resultados eles alcançaram, e integrar aqueles resultados para propor um resultado único, esse nós utilizamos a meta-análise, que é com base estatística. Se for descritivo, aí é descritivo. Tá? Se você está misturando, se você está avaliando artigos, tanto empíricos quanto teóricos, aí você já vai para integrativo. Então, ela é uma síntese, a meta-análise é uma síntese quantitativa que inclui um método estatístico. Isso é uma situação de Cook, que está já agora em 97, e os resultados da meta-análise eles são apresentados de forma também quantitativa, ok? Com análises estatísticas, intervalos de confiança e tudo que a estatística nos obriga. Nesse sentido, para realizar uma meta-análise, faz-se necessário, sim, uma parceria com o estatístico dentro do seu trabalho, tá? Do seu grupo de pesquisa. Importante que eu falo o tempo inteiro do grupo de pesquisa que a revisão sistemática ela obriga, exige mesmo que seja um grupo, porque um dos objetivos principais é que você diminuir o viés do pesquisador. Se você fazer tudo isso sozinho, do início ao fim, isso não configura a revisão, né, sistemática. Ela exige realmente uma discussão em grupo, outros grupos te ajudando nessa análise, seja na meta-análise, seja fazendo uma integrativa e por aí vai. Tá. Então, em resumo, essas revisões que utilizam, né, processos sistemáticos de pesquisa nos dá a confiança de que o resultado é confiável. Né? A confiança que o resultado é confiável, mas assim, ele nos dá a confiança no seu resultado. Vamos entender que, para a ciência, cada uma de nossas pesquisas ela serve para evoluir o conhecimento existente. Nada mais que isso. Não é para matar a sua curiosidade enquanto pesquisador. É para evoluir o que até hoje a ciência existe, até onde ela chegou. Eu tenho que avançar. Posso avançar pequenos passos, eu posso avançar com uma nova teoria, mas é para avançar. Então, nós devemos, e isso a revisão sistemática nos ajuda, buscar estudos anteriormente produzidos. Né? O que eles buscaram? Como eles buscaram? Quais resultados eles encontraram? É isso que nos vai ajudar a formar o estado da arte do tema e daí sim selecionar criticamente entre todos aqueles que vão me ajudar a formar o meu resultado. Tá? Então, para conquistar a confiança sobre os seus resultados, nós devemos planejar, explicitar e sistematizar o nosso processo de pesquisa. Então, volta aqui no nosso primeiro slide. É uma revisão. A gente primeiro faz, sim, é normal, uma aproximação com o tema, com uma revisão narrativa, para construir esse cenário, né? essa contextualização, essa problematização mais ampla do tema e chegarmos no desenho da nossa questão e dos nossos objetivos. Uma pesquisa quantitativa, desde o início, ela já define sua questão, seu objetivo muito claro, tá? E nem muda até o final. Até propondo suas hipóteses. Quando você vai numa pesquisa qualitativa, bem subjetiva, quanto mais subjetiva você pode, até depois dos resultados, você revisitar um pouco a sua questão, os seus objetivos, alinhando realmente
alimentando, né, o seu saber e as suas propostas com que os próprios resultados te deram, te apresentaram. Né? Nós temos aí essa coleta sistemática, que é esse processo de busca sistemático, que tem que ser respeitado por todas as revisões, descritiva, integrativa, bibliométrica e meta-análise. Todas as revisões que buscam integrar os resultados dos estudos teóricos e empíricos, formando o estado da arte mais seguro sobre o tema, elas dependem de uma coleta sistemática, uma coleta planejada, explicitada e sistematizada. E aí sim você consegue formar o estado da arte. Ok, então, o que eu chamo dessa coleta sistemática? Se está errado ou está certo para alguns, mas o que a professora Patrícia de Freire chama de coleta sistemática. Né? E aí que nós vamos ver, como a Sônia está dizendo aqui, exatamente esse protocolo, né? E nós vamos ver alguns aqui. Eu utilizo 2 da área da saúde, mas cada um escolhe o seu e pode se basear conforme as suas pesquisas e os seus autores básicos. Tá? Então, para mim, a coleta sistemática de dados ela é importantíssima para embasar teoricamente o nosso artigo. Porque ela dá segurança sobre o que vai ser, sobre as suas conclusões, né? Diminui um pouco o seu viés, ok? Nós estamos falando aqui de artigo, nós estamos falando de coisas mais simples, coisas menores, mas, de qualquer maneira, isso tudo que nós estamos falando aqui mais aprofundado e mais trabalhado, vocês podem e devem basear os seus trabalhos acadêmicos em geral. Então, essa revisão sistemática da literatura, esse processo de busca sistemática, eu, Patrícia de Freire, utilizo o que é utilizado na revisão sistemática da literatura, que vem da referência da área da saúde, que é a RSL, não sei que a gente apelida. Como fazer essa revisão sistemática da literatura? Nós vamos buscar a parte da busca dele, tá? Então, como fazer, são passos determinados por duas publicações. Os protocolos são a parte de planejamento disso, né? Então, esses dois manuais, que tem o Cochrane Handbook e o NHS de York, né? Esse CDR Report 6. Quais as possíveis conclusões que você pode chegar a isso? Todas aquelas suas questões de pesquisas e que vão ajudar você a sintetizar. Então, mas as primeiras são se nossas questões procedem ou não. Então, a primeira coisa da busca sistemática o que eu estou pensando em fazer, esse meu tema, essas minhas questões, estão procedendo ou não estão procedendo? Já teve alguém que respondeu a isso? Teve alguém que já provou que o que eu estou, a minha questão não procede? E no que nos basear para continuar investigando. Então, essas primeiras buscas, essa busca exploratória, ela nos ajuda aí. Tá? O Cochrane Handbook, que é o que eu baseio os nossos trabalhos, desse processo inicial de busca, é lógico que você tem que formular a sua questão de pesquisa, a sua pergunta, você vai localizar e selecionar as bases de dados para pesquisa, você vai avaliar criticamente os estudos, então você vai, para esse terceiro aqui, essa avaliação crítica, na verdade, é você definir seus critérios de inclusão e exclusão, ok? Para depois você aplicar criticando os estudos. Você vai coletar os dados, executar isso, aí aplicar os critérios de inclusão e exclusão nesses dados coletados, e aí sim você vai, esses 6 e 7, que é a interpretação dos dados, é o que você vai aplicar nesses 6 e 7, algum daqueles tipos que seja integrativo, que seja, enfim, bibliométrica, que seja a meta-análise. O que nós estamos chamando de busca sistemática aqui é exatamente até o item 4, até o processo de coleta. Então, temos o segundo, que é o NHS de York, o segundo manual, que tem 9 passos em 3 estágios.
ele define esse planejamento, que é o que nós chamamos, e a saúde chama de protocolo, né? Esse protocolo que é antes da execução. Então, o que eu chamo de busca é exatamente busca sistemática, esse estágio 1 e estágio 2, que é o planejamento e a execução. E o dele ainda sai a síntese dos dados, aí vai depender do que vocês escolherem como método. Então, o planejamento aqui são 9, mas ele divide 9 passos em 3 estágios, mas é igual o do Cochrane, só que subdividido diferentemente. Então, o planejamento ele vai identificar as necessidades de revisão, vai preparar uma proposta para a revisão sistemática, vai desenvolver esse projeto da revisão. E esse projeto é o que tem que estar muito claro nos procedimentos metodológicos do artigo. Tá? Se vocês disserem que fizeram uma revisão sistemática da literatura, fizeram uma revisão integrativa, fizeram uma meta-análise, tem que estar muito claro como vocês planejaram isso, como vocês executaram, ou seja, o processo de identificação da literatura, como é que vocês selecionaram, ou seja, como vocês aplicaram os critérios, porque aí vocês vão ter, assim, ó, os critérios encontrei 250 artigos, mas ao final eu vou analisar 20. Como de 250 virou 20? Como? No mínimo, se não tem muito espaço no artigo, vocês têm que fazer um quadro. No mínimo, eu sugiro um quadro, onde diga 250, aplicado o critério de exclusão tal, saiu tanto. Critério de exclusão tal, foi excluído tanto, e por aí vai. Então, vocês vão explicitando o critério de exclusão e quantos artigos, publicações foram excluídas a partir daquele critério, ok? E aí sim, até você chegar, aí você apresenta, né, extrai os dados, monitora o progresso, fotografa, explicitado, é isso que eu estou falando, é esse quadro, passo a passo, o que foi feito, como foi feito. Então, mostra o protocolo e mostra como foi realizado isso, ok? E aí sim, vocês vão explicar o tipo de integração de dados, de síntese de dados que vocês vão aplicar. Que ferramentas foram utilizadas ferramentas tecnológicas, se foi estatístico ou não estatístico, e por aí vai, né? E aí sim, feito isso no procedimentos metodológicos, depois dessa etapa, você vai mostrar seus resultados. Então, nós temos o saber onde quer chegar e como chegar, é o planejamento da coleta sistemática, que realmente é o protocolo, como a Sônia está lembrando ali. Né? Esse protocolo que a gente chama, como está escrito aqui, né? A construção desse protocolo, que é o planejamento, ele contém pelo menos 4 itens, ok? A pergunta da revisão, os critérios de inclusão, as estratégias para inclusão e exclusão, tá, gente? As estratégias para busca, principalmente quais são os bancos de dados que vão ser utilizados, quais são os seus descritores, a hierarquia desses descritores, colocou o que e como, em que ordem, né? E os critérios para avaliação crítica dos dados, para coleta e para síntese dos dados. Então, a estratégia de busca, o que eu posso dizer sobre isso? Quanto mais elaborada e ampla for a estratégia da busca, menor a margem de se excluir estudos significativos para esses estudos. Então, vocês têm que explicar muito claramente por que você excluiu alguns artigos. Né? Nós começamos, eu, por exemplo, e meus alunos, a gente começa fazendo utilizando a Scopus. Porque mesmo que a Scopus não tenha acesso a todos os artigos completos, ela vai te dar uma margem, uma abrangência dos estudos que estão acontecendo sobre aquele tema. E a primeira coisa que eu quero saber é isso. Que grupos de estudos estão estudando o meu tema? Que pode ser que a Scopus não me dê a publicação dele, mas eu tenho que saber que aquele tema está sendo estudado e que, por viés, os resumos que estão ali na Scopus, todos foram elaborados pelos próprios autores. Então, só pelos resumos eu posso compreender o objetivo, as palavras-chave, o principal resultado encontrado. Então, eu não menosprezo, eu não excluo os artigos que estão no resumo. Pelo contrário, eu consigo compreender e criar esse cenário maior, né, daquele tema no mundo. Mas você tem aqui na estratégia de busca definir as bases eletrônicas de dados, os periódicos, os anais de congresso, as referências listadas nos estudos identificados,
você pode... e aqui está, incluir, você pode até incluir material não publicado, ok? Mas cuidado aí, ver pelas regras da BNT, tudo como se está, cuidado com a procedência, cuidado com os blogs, cuidado com essas coisas do Wikipédia, ver se sua área respeita essas referências. No Wikipédia sempre tem um autor que incluiu ali, se ele incluiu aquela definição, vai no livro dele, vai no artigo dele que ele está tirando de algum lugar aquilo ali. Vai no original e é melhor, ok? Então, a estratégia de busca, onde e o que você vai buscar. Aonde você vai buscar o que você quer. Quais são essas bases eletrônicas e não eletrônicas. E os critérios de inclusão e exclusão. Já estamos acabando, gente. Eu quero deixar um tempinho para ver se vocês querem fazer mais perguntas. Então, voltando a esse desenho, é só um desenho para vocês visualizarem essa construção da base teórica. Então, esse é o processo de revisão sistemática da literatura. A diferença, vamos lá, quando é narrativa, nada disso é explicitado, nada disso vocês precisam explicar, só aquele resultado lá, suporte teórico, que vale a pena explicar. Agora, quando vocês estão fazendo um trabalho sistemático, científico, com base numa busca sistemática, utilizando uma integrativa, utilizando uma meta-análise, uma bibliométrica, ou a própria descritiva, vocês têm que explicitar tudo isso. Quais são esses filtros? Quanto daquele pequenininho, daquele primeiro lá à esquerda, que ele foi... quantos eram esses números ali iniciais? Por que saíram? Quantos saíram e por que foram retirados? E por aí vai, até chegar no suporte teórico. Lá em cima tem os coloridinhos também entrando, ou seja, por que eles foram incluídos e tudo mais. Depois desse suporte teórico selecionado, assim você vai fazer a leitura, vai fazer a síntese, vai fazer a análise, vai fazer a classificação, categorização aí, enfim, várias coisas que você vai ter que trabalhar para alcançar o seu objetivo de pesquisa. O como você vai fazer isso, quem vai determinar, como você vai ter que ler, sintetizar, analisar, classificar, categorizar, taxonomia, será, na verdade, o método que você escolheu, né? De novo, é o método integrativo e por aí vai. Quais são os estudos válidos que serão utilizados? Isso é importante. Que critérios são esses, né? Que podem te permitir excluir ou não excluir? Tem vários, gente. Pode ser por período de tempo, a fase do avanço tecnológico, por país, por metodologia, por acesso ao texto completo, né? Agora, o que eu chamo a atenção é sempre pergunta para você o porquê desse critério. E se realmente esse critério está determinando essa exclusão. Por exemplo, se você me disser assim, o meu artigo é baseado nas publicações dos últimos 10 anos, eu vou perguntar por que não 11? Por que não 9? Por que 10? Qual foi a data? Esse 10 anos atrás, o que aconteceu? Que contexto é esse que está valendo estudar a partir daquilo ali? Né? Então, vocês têm que ter um porquê. Foi uma lei que saiu e determinou isso, foi o avanço tecnológico que surgiu a tecnologia tal, foi o lançamento desse modelo, eu estou estudando o modelo, então a primeira publicação daquele modelo foi na data de 1969, então estou estudando a partir dessa data. Então tem que ter um porquê. Não é simplesmente porque eu só tenho tempo para trabalhar 10 artigos, então eu vou pegar os 10 mais citados. Até porque esse também dos mais citados é extremamente controverso. Por quê? O 10 mais citados, se você pega os artigos publicados nos 2 últimos anos, não tem citação nenhuma. E aí? Ou tem pouca citação. E aí? Eles não vão entrar? Mas se nós estamos trabalhando com temas extremamente inovadores, são os 2 últimos anos, o último ano que mais me importa. E aí eu tirei os artigos que mais me importam, os artigos que vão mostrar a evolução daquele tema, simplesmente porque eu escolhi os mais citados. Então, isso tem que ter muito cuidado com os seus critérios de exclusão, ok? Outra coisa são que probabilidades, principalmente quando você está trabalhando com artigos empíricos, você fez esse recorte para fazer uma meta-análise bem feita, você fez esse recorte
dos artigos empíricos. Então, quais são os procedimentos metodológicos que te dão a confiança que aqueles dados não foram baseados em dados iniciais? Então, esse é importante também como outro ponto, se eles realmente não têm a ver, não estão relacionados com o nosso foco de estudo, com a nossa questão de pesquisa, isso também tem que deixar muito claro. A própria coleta de dados, quando você vai coletar, vai agir, né? Vai executar a coleta de dados, então é onde as variáveis de seleção dos dados são aplicadas. Cuidado com a sua mente, explicita tudo o que ela está fazendo para aquele corte, deixe claro, eu estou excluindo isso por causa daquele critério que eu defini. Se surgiu um outro critério, explicita ele, que pode surgir ali um artigo que você não tinha pensado antes num critério diferente. Então, lógico, você pode retroalimentar as suas definições dos critérios de exclusão, ok? Atenção ao seu registro. Isso que faz a diferença de uma narrativa totalmente intuitiva e de uma busca sistemática, planejada, organizada, séria, que vai dar confiança nos seus resultados e no mundo seu viés. Então, atenção aos registros. Para você dizer que fez uma revisão narrativa, uma revisão meta-análise, você vai precisar explicitar o passo a passo. Lembra disso. Não adianta depois tentar resgatar sua memória. É na hora. Então, enquanto está fazendo, vai fotografando. Print screen da tela, no mínimo. Tá? Então, vai escrevendo cada passo a passo da sua pesquisa. Monte quadros sobre os resultados obtidos em cada etapa. Se for pesquisa em fontes de dados eletrônicos, é isso, copia e cola. No mínimo, se você até tiver um computador que não é seu, copia e cola. Abre ali um Word, vai copiando e colando as telas para depois você poder trabalhar melhor esses resultados, né, esses passo a passo que você encontrou. Tá bom? São 4 verbinhos, né? Executar, observar, registrar, especificar. Quando você vai fazer uma coleta aplicando, né, esse modelo sistemático propostos pelos manuais, não se esqueça de executar, observando, registrando, especificando. Essa é a diferença. É essa que nós, avaliadores de editores de revista, jornais nacionais e internacionais, quando nós recebemos os artigos para avaliar, nós olhamos isso. Tá? Dizer que fez uma revisão sistemática da literatura, dizer que fez uma revisão integrativa, e não está descrito o protocolo que foi cumprido, e o processo que foi realizado na execução desmerece, né, a sua proposição. Esse aqui é um passo a passo, ou seja, essa questão, define suas palavras-chave dos escritores, hierarquiza, ele estuda como você vai hierarquizar na hora da busca, aí sim vai para as bases eletrônicas e para outras bases físicas, vai localizar seus artigos, aplica a crítica dos dados que você definiu lá na frente, selecione, então, por todos os critérios que você especificou, ainda falta, vai atrás, faz uma busca dirigida, complementa a sua pesquisa com outras bases de dados, até a exaustão daquele tema, até começar a repetir o que você já buscou. Aí sim você está pronto para fazer a síntese dos dados e escolhe o melhor método para sintetizar. Esse método, vamos de novo lembrar, a síntese dos dados, você já tem que ter escolhido lá na formulação da questão, porque se ela vai ser qualitativa, se ela vai ser quantitativa, é definido desde a questão. Tá? Que método que você vai utilizar para sintetizar seus dados vai ser definido pela sua questão. Então, é lógico que você já tem que ter previamente definido a que você aplica a síntese dos dados. E aí, aqui são só palavras que, dependendo do método, você vai usar ou não. Você vai classificar, você vai agrupar, você vai organizar esse referencial todo teórico, você vai ler-no profundamente. Tem vários tipos de leitura também, leitura de reconhecimento, leitura crítica, tem vários tipos de leitura, e aí sim você vai analisar. Você vai analisar em profundidade, vai escolher aqui o tipo de análise e vai analisar em profundidade. E isso você faz o seu, eu vou ter aqui resumo, mas é o seu texto
avaliar seu estado da arte e, assim, você responder a sua questão de pesquisa. É rápido, é um resumo. Óbvio que está faltando aí várias etapas, mas, assim, você, com isso, você seguindo, eu acho que tanto para o leigo quanto para os primeiros pesquisadores, ou até para os pesquisadores mais experientes, sempre um passo a passo, nos ajuda a, no mínimo, um checklist de não falharmos com o nosso processo de pesquisa. Depois disso, gente, só falta uma coisa. Uma coisa. É exatamente esse autoanálise, esse checklist de avaliação da coleta. Essa coleta que eu chamo de sistemática, né? Então, você tem que fazer algumas perguntas a você mesmo, como explica disso, né? Você definiu uma boa pergunta para a coleta sistemática? Os esforços empregados para a busca foram substanciais ou foram preguiçosos? Aquele assim, já achei 10, tá bom, né? Foram explicitados os critérios de exclusão e inclusão? Esses critérios foram discutidos com outro pesquisador? Olha aqui o que eu falei lá atrás, né? Sim, nós precisamos discutir com outro, porque o objetivo desse trabalho sistemático, explicitado, planejado, é diminuir o nosso viés. Então, quanto mais você discutir com outros a sua percepção, as suas decisões enquanto pesquisador, diminui o seu viés, tá? São descritos como avaliaram os estudos incluídos aquilo que eu falei para vocês, que tem que estar bem explicitado. Então, por fim, aqui, eu venho aqui, eu tenho um livro, né, que foi feito de aluno para aluno. Eu ainda era doutoranda quando eu escrevi esse livro, eu publiquei ele, resolvi publicá-lo em 2013. Esse, na verdade, é um livrinho muito simples, como ele diz, é um manual muito simples, passo a passo, para escrever um artigo. Por que eu escrevi esse livro? Eu fui mais de 30 anos consultora de empresa, 34 anos, na verdade, e com eles, e depois, quando eu fiz 40 e poucos anos, eu já estava, graças a Deus, no meu nível de satisfação pessoal, e quis fazer o que eu sempre fiz na minha vida, que era ser professora universitária. E vi que para ser professora universitária eu tinha que fazer meu mestrado e meu doutorado. Só que a linguagem, olha, eu como consultora, dessa premiada, inclusive como consultora, eu não escrevia, quem é consultora aqui entre vocês sabe disso, o relatório final de uma consultoria é uma dissertação. É 100 e tantas páginas, 200 e tantas páginas, dependendo do tempo de consultoria. Então, eu sempre tive facilidade para escrever. Ao escrever e publicar meus primeiros artigos, uma revista inglesa me responde assim, ótimo tema, ótima discussão, mas percebe-se claramente que foi escrito por uma consultora. Olha, eu ria muito, porque eu li aquilo e disse, como assim? Ele tem me conhece, como é que ele sabe que eu sou uma consultora? E aí que eu mergulhei para compreender a diferença de uma escrita de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, e a escrita de um trabalho executivo. Eu posso alertar vocês para um principal. Né? O trabalho executivo não interessa o como é feito a coisa. O mais importante é o resultado. Tanto é que nós entregamos um relatório com todo o resultado, e como aquilo foi feito é apêndice. Na literatura científica, para a ciência, para a academia, é exatamente o oposto. O resultado é consequência de um como. Então, o que importa é como ele foi feito. A partir do que ele foi feito. Então, olhar o que já foi feito até agora e tomar a sua decisão, como você vai avançar aquela ciência, aquele limite da ciência, isso é ciência. Isso é que vai dar confiança no seu trabalho. O resultado é consequência dessas duas escolhas. Tá? No executivo, ao contrário, eu tenho que apresentar os resultados, e depois eu venho como, e depois eu venho o porquê. Tá? E às vezes nem preciso explicar o porquê. Então, esse livro, ele é um manual, passo a passo, eles são pequenos capítulos, ele é muito fininho, e 50 páginas, eu acho, e onde tem um exercício, um capítulozinho exercício. É um passo a
dentro da editora e tal. Fora ele é só porque ele tem uma linguagem muito fácil, ele não é um livro de metodologia. Até no livro eu explico isso, porque metodologias, o que não falta de autor excelente, de grande referência para metodologia. Então, esse não é um livro de metodologia, esse é um livro do passo a passo, de como fazer um artigo científico. Aqui eu trago um exemplo aqui da Unesp, né, da biblioteca, onde está dessa biblioteca, uma das bases que eu mais usei aqui, mas tem vários outros, é só vocês colocarem no Google Acadêmico, revisão da literatura, escolham o seu, onde lhe dá segurança. Nada, reviso o que eu falei no início. O que eu falei aqui é apenas orientações minhas, como eu trabalho, como eu publico e como eu oriento meus orientantes, meus alunos, meus colegas. Vocês podem tomar suas escolhas e seguirem as suas orientações. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês o meu e-mail. Se quiserem, estou no LinkedIn também, a gente conversa muito no LinkedIn, via LinkedIn, então nós estamos ativos lá, estamos disponíveis para troca de ideias, podem me procurar à vontade por lá. E fico aqui disponível para as perguntas de vocês, se eu souber responder todas. Obrigado, Marcos. Que bom aqui a biblioteca. Obrigada, Grise. Sônia, eu também tenho muito orgulho de pertencer a essa comunidade de gestão do conhecimento. Eu acho que a gestão do conhecimento já passou por várias fases e etapas no Brasil e realmente nós precisamos nos unir mais, né? Ter mais essa troca. Eu estou lendo aqui as perguntas. O Fernando está me perguntando se... o Fernando aqui está me perguntando se no contexto de submissão para o Congresso é adequado ou existe um meio termo entre narrativa e sistemática. Não existe um meio termo. Na verdade, é uma decisão sua de pesquisador, tá? Eu não, em momento nenhum, eu acho que cumpre esclarecer, desmereço a narrativa. A narrativa, tudo depende da sua questão de pesquisa, tudo depende do nível de discussão que existe na ciência sobre o seu tema, tá? Porque quando o tema ele já é consenso, quando você está discutindo coisas que já são consensos, já está tão bem trabalhado, você não precisa, de repente, fazer uma revisão sistemática da literatura se um outro autor, muito próximo, ou com data muito próxima, já fez. Então, você parte dele. Você partindo dele, você vai, com certeza, fazer a sua narrativa, trazer suas argumentações, trazer seus autores. Então, eu não desmereço a narrativa, ok, gente? O Luiz está perguntando, em um mesmo trabalho, é válido utilizar dois tipos de revisão, narrativa e sistemática? Na verdade, você não vai dizer que usa os dois, sabe, Luiz? Se você está usando a sistemática, você está usando a sistemática. A narrativa você faz para explorar, para escrever a sua introdução, né? Aquela contextualização, a problematização, e até definir sua questão de pesquisa. Então, você não precisa explicitar que você utilizou a narrativa para fazer aquilo, ok? Espera aí, perguntas da Nidauer. Quais os autores internacionais conseguimos citar sobre a descritiva? Acho essa parte da metodologia sempre difícil de ficar. Perfeito. Aqui mesmo eu estou com vários autores citando, ok? Como vocês vão ter acesso a isso daqui, vocês podem tranquilamente encontrar, e todos eles eu fiz questão de citar autores, em todos eles, bom, só para não demorar, mas vocês aqui vão estar todos os autores, ok? Segundo a Sônia, existe um outro método de revisão chamado revisão sistemática, que seria uma situação intermediária, a revisão sistemática. Por ser mais simples, ou seja,
Existe sim, Sônia, a revisão sistemática da literatura proposta pela saúde, e é essa que eu utilizo, que foi, na verdade, a última que eu mostrei, tá? A revisão sistemática da literatura, existem 2 manuais, o manual Cochrane e o manual NHS de York. Esses 2 manuais, inclusive a Cochrane, para quem quiser aprofundar a RSL, a revisão sistemática da literatura completa, ela, o Cochrane ele tem um manual disponível, ele tem site Brasil, inclusive com aulas para. Tá? Então, é muito fácil, realmente está acessível a todo mundo. E agora, essa revisão sistemática da literatura completa é como se fosse mais uma daquele tipo de sistemática, como está aí, descritiva, integrativa, bibliométrica, RSL, revisão sistemática da literatura. Eu, que particularmente não quis colocar aí para não confundir, mas pelo visto, como vocês conhecem mais ela, teria confundido menos se eu tivesse botado aí a quinta, né? Há um protocolo, exemplo do protocolo na área de saúde para a área interdisciplinar? Não, Sônia, não existe e poderíamos, né? Poderíamos criar. Ui, desculpa, derrubei o negócio no chão. Sim, poderíamos criar, eu topo. Tem outros professores muito bons que poderiam estar conosco nisso. E se você quiser convocar, vamos fazer nosso protocolo. Segundo, outro aluno está perguntando se eu recomendo algum software estatístico para análise bibliométrica. Tem vários. Meus alunos utilizam, não sei te dizer, mas tem vários. Tem pagos, não pagos. Eles começam fazendo, utilizam o EndNote para essa coleta. Eu não sei, eu não sou estatística, sabe? Então, infelizmente, eu não posso te dizer. A Sônia pergunta de novo, os jovens pesquisadores conhecem pouco sobre as bases de dados, isso é verdade. Mas sabe o que eu acho? Se entrar, são 2 perguntas. Primeiro, eles conhecem pouco. Sim, conhecem pouco, mas eu acho que o pesquisador novo, no Brasil, ele tem que começar a aprofundar mais, a se aproximar mais dos grupos de pesquisa das universidades federais. Por exemplo, o meu grupo de pesquisa, o Engin, ele é aberto. Ele não é só os meus orientandos de mestrado e doutorado, sabe? É lógico que nós temos compromissos e responsabilidades. Só entra quem tiver tempo de dedicação, quem cumprir todas as nossos encontros e estiver ali trabalhando conosco e realmente com foco em pesquisa. Mas não precisa ser meu orientando, meu de mestrado ou doutorado oficial do EGC. Então, eu acho que precisa é que nós entendermos no Brasil que já estão procurando executivos com o perfil de pesquisador. Não falta base de dados, como você estava falando, sempre em qualquer universidade federal, biblioteca. Na biblioteca das universidades federais, tem lá no site delas, tem uma lista de bancos de dados, e onde até da nossa, da BU, da UFSC, que é sensacional. Eles explicam cada base de dados com o que tem lá dentro. É para que área, que disciplinaridade, se é interdisciplinar, multidisciplinar, ela explica tudo. Fica a dica para vocês. E eu acho que as empresas, nós todos, pesquisadores, de empresa e pesquisadores acadêmicos, temos que passar a pesquisar com mais qualidade. Né? O que não falta é dados na web. Hoje em dia, até para você, o que é uma curadoria de informação, que a gente trabalha na gestão do conhecimento, nada mais é do que uma competente atividade, processo de pesquisa científica para identificar exatamente as informações corretas para responder a pergunta correta. Ok. Obrigada também, Ive. Obrigada a todos vocês. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Espero ter realmente contribuído com todos vocês.